Gostaria de pedir inicialmente que coloque o seu lado silencioso. Vamos lembrar também que o silêncio é uma prece. Temos vendas de lanche e livro na recepção, vendas de lanche nos sábados, vendas de livro nas quartas e nos sábados, que ajudam na manutenção da nossa casa bendita. Também recebemos doações voluntárias, esporádicas e continuadas. Você pode se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Para mais informações, passar na recepção ou entrar em contato pelas nossas redes sociais. Temos atividades nas quartas, nos sábados, nos domingos. Avisamos quando teremos atividades também nas nossas redes sociais. Estamos recebendo sugestões e indicações para os temas abordados em nossas palestras, algo que você gostaria de saber mais sobre a doutrina espírita. Qualquer sugestão de tema, procurar a recepção e será anotado. Estamos também na campanha Caridade em Ação, Amor e Movimento. Arrecadamos alimentos não perecíveis e também outros itens que serão entregues para as famílias que auxiliam nessa casa. Você pode, ao chegar, depositar a sua doação ali na caixinha que deixamos na frente. Pode também contribuir de outras formas. Deixamos essa informação nos stories do nosso Instagram. E também, se quiser mais informações, esclarecer outras dúvidas, pode entrar em contato pelas redes sociais, WhatsApp e Instagram. Acontecerá no dia 25 de julho o Festival Junino. A partir de 6h30 irá acontecer nosso Festival Junino, um lindo momento de confraternização, e todo o valor arrecadado será utilizado para a sustentabilidade dos seis. Sua presença fará toda a diferença. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 6h30 com agendamento na recepção. Agora, eu vou ler um trecho do livro Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim, também ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se, libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Agora, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos para concentrarmos melhor. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, conectarmos com a espiritualidade amiga, pedimos ao Mestre Jesus que esteja conosco durante esse momento, durante esta palestra. Que as informações benditas e salutares cheguem como um remédio que revigora nossas forças e trata nossas mazelas. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, fique conosco, que iremos assistir a essa palestra, a nossa irmã Tamires, que irá proferir essas palavras de amor. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje tem como tema o vaso escolhido, e será feita pela nossa irmã Tamires Oliveira. Muito obrigada, Enzo. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar nessa casa, tendo a oportunidade de falar para corações tão amigos. Para iniciar essa nossa conversa a respeito do vaso escolhido, gostaria já de apresentar o contexto, a respeito do que nós vamos ver hoje. Nós vamos ter uma compreensão de que todos nós somos um vaso de barro. O que acontece com o vaso de barro? Ele pode estar momentaneamente mais sujo,
sujo ou mais limpo, a depender de quem zela por ele. Então, todos nós somos um vaso. Todos nós. Vaso de barro, como nos apresenta Paulo de Tarso. E no decorrer dessa nossa conversa, nós vamos compreendendo como fazer para limpar o nosso vaso, para que ele se torne mais limpo e possa assim receber a mensagem do Cristo e que essa mensagem ela seja, ainda em vaso de barro, cristalino. Nós vamos iniciar com uma visualização da Galileia. Imaginem só o tempo da Galileia. Imagina só que se hoje as pessoas poderosas já se colocam numa posição de destaque, imagina há milhões de anos atrás, e em especial há 2000 anos atrás. Como que as pessoas se colocavam perante a sociedade? Vamos imaginar um senador romano de uma família que se achava acima de tudo e de todos. Essa era a personalidade desse senador. Esse senador, ele tinha um grande poder político e, além disso, ele tinha uma família, uma esposa que, por sinal, tinha muita bondade em seu coração, e ele também tinha uma filha que passava por um grave adoecimento que, na época, não tinha como se resolver. Certa vez, essa esposa ouve falar a respeito de Jesus e ouve também que Jesus ele curava. Como sua filha estava gravemente em processo de adoecimento, ela faz um pedido a esse homem, a esse senador romano. Ela diz assim, para que ele vá ao encontro de Jesus e peça a Jesus para que cure a sua filha que está doente, né, a filha deles. E assim, o senador fica pensando se vai, se não vai, porque Jesus era um carpinteiro, tanto que eles até diziam, né, o que pode vir, né, de Jerusalém, senão pães e peixes, senão coisas simples. Então ele não queria ter esse contato com uma pessoa simples, porque isso iria como se fosse manchar a reputação do senador. Então o que ele faz? Ele montou uma estratégia muito interessante, que ele faz o seguinte, ele começa a andar na rua no entardecer, que é para até dificultar a visão de quem percebesse. E ele vai fazer como se ele estivesse se esbarrando com Jesus na rua. Então, assim, para que ninguém pudesse perceber que ele estava indo ao encontro do Cristo, ele vai, assim, ele sabe mais ou menos onde é que está Jesus, que é ali aos margens do lago de Genezaré. Aí ele começa a andar por ali, como que ele não quer nada, para ver se encontra Jesus, para fazer a solicitação a ele. E ele vai com seus pensamentos, se recordando da filha, da esposa, e aí ele senta nas margens do lago de Genezaré, esse senador, ele sempre fica pensando, perdido ali nos seus pensamentos, e ele começa a ouvir os passos de uma pessoa chegando próximo dele. Quem era essa pessoa? Jesus. Jesus, ele vem ao encontro do senador, porque Jesus, sendo Jesus, já sabia que alguém o procurava. E já sabia o motivo pelo qual aquele homem procurava. Então ele vem até o senador e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim para o senador: Senador, por que me procuras? E logo depois, o Espírito Emmanuel, ele vai apresentar um texto belíssimo, que é essa conversa de Jesus com esse senador. Então esse senador, ele encontra Jesus, ou melhor dizendo, Jesus vai ao encontro dele, e aí Jesus fala para esse senador o seguinte: não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar a regaço do Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Quem ele estava suplicando? A esposa do senador, em prol da filhinha doente. Mas aí, Jesus ia fazer com certeza a caridade de curar a filhinha do senador. Mas antes disso, ele tinha um convite muito especial a fazer a esse senador, que era um convite para que ele pudesse dobrar os seus próprios joelhos, tirando dele o orgulho, para que a humildade comece
o aproveitá-lo agora, no teu querer, o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Ele sabe que aquele senador, o que ele está buscando é a cura da filha. Porém, aquele senador, muito mais do que isso, tinha dentro dele um coração enfermo. Enfermo pelo orgulho, pela vaidade, enfermo por tudo que ele já vinha construindo no decorrer dos séculos. E Jesus fala para esse senador justamente isso: olha, eu sei, eu compreendo que para essa transformação completa acontecer, vão precisar de séculos de sofrimento para que você encontre, né, o regaço do meu Pai. Só que eu queria te dizer que está nas tuas mãos. E eu estou te dando a oportunidade agora, nesse segundo, nesse minuto, está nas tuas mãos agora. Escolher ser transformado agora ou daqui a milênios. E ele continua conversando, dialogando, e nisso o senador vai se emocionando. O senador que nunca se sentiu tão estremecido na presença de alguém, né, naquela autoridade, então ele reconhece a autoridade de Jesus, esse senador, ele chora, ele fica muito envergonhado por chorar. E Jesus continua: soa para teu espírito nesse momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade, de fé ou convite. Eu estou te convidando nesse minuto para você pegar agora outro roteiro, outro caminho. É o caminho do amor, da humildade, da fé, que é o contrário do que ele vinha fazendo. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiser desprezar indevidamente, estás muito ditoso. Eu estou fazendo um convite para você. Mas se você quiser desprezar, está na sua conta. É a da sua consciência. Você pode dizer não. E é interessante porque o convite do Cristo é sempre assim para a gente. Quando o Evangelho chega na nossa vida, independente da forma, aqui foi o próprio Cristo que conversou com o senador, mas na nossa vida cotidiana nós temos muitas formas em que o Evangelho se apresenta para nós como convite a essa transformação, a essa mudança, e cabe aqui a nossa consciência nos decidirmos pela vivência do Evangelho hoje ou daqui a milênios. Qual é a grande questão? É o caminho que eu vou percorrer até um dia aceitar essa vivência do Evangelho. Tanto que, dando aqui um pequeno spoiler, para começar a mudança desse senador, vai ser preciso o seu filho ser roubado dele, ser tirado dele, vai vivenciar essa dor, sua esposa ser morta, ele vai ter uma série de situações na sua própria vida que vão levar a ele a começar a amolecer o coração. E uma outra vida ainda vai precisar vir na condição de um escravizado, para aprender a dobrar os seus joelhos em humildade no serviço ao próximo, para que ele comece a burilar o coração, para que novamente essa oportunidade possa chegar na vida dele. E agora que nós apresentamos isso, nós vamos a uma outra personalidade. Esse aqui é o nosso irmão Públio Lentulus, que eu apresentei para vocês. Ainda não é o Paulo de Tarso. É o nosso irmão Públio Lentulus. E nós percebemos aqui que, igual Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele encontrou o Cristo conversou com ele, o Cristo deu a oportunidade a ele, o Cristo curou a filha dele, ele enxergou a autoridade de Jesus, mas o mais interessante é que quando ele chega em casa, ele vê a filha curada, ele vê a esposa feliz, porque a esposa sentiu a cura, percebeu a energia, né, Jesus ali curando ela. Tanto que naquele instante a esposa do senador, ela vai se converter ao Cristo, mas ele não. Depois de tudo isso, ele continua negando Jesus. Ele continua se colocando acima do Cristo. E aí nós vamos para essa segunda personalidade, que é o Saulo de Tarso. Antes de falar do momento em que Saulo de Tarso vai encontrar Jesus lá no caminho de Damasco, eu queria lembrar vocês de uma personalidade muito importante que consta na obra Paulo e Estevão, que é o Estevão. Quem é Estevão? Estevão, ele vai conhecer o Cristo, e a partir do momento que ele conhece o Cristo, tudo na vida do Estevão muda. E ele começa lá na casa do caminho, né? E as pessoas que eram do caminho eram chamadas os do caminho. Porque
gente pensa assim, o cristianismo agora, os seguidores de Jesus vão diminuir. Pelo contrário, tem uma repercussão muito grande e as pessoas começam a propagar as vivências de Jesus, o que ele fez. Então começam a se reunir em comunidades e conversar a respeito de Jesus. E esses do caminho eram organizados especialmente por Pedro, mas também outros apóstolos de Jesus que ficavam mantendo viva essa chama do cristianismo. Então o que acontece? Quando Estevão encontra essas pessoas, esses apóstolos, ele começa a conhecer Jesus, aquilo dali faz todo sentido para ele. E ele também conhecia muito da lei judaica. Então ele teve os dois conhecimentos, de Moisés e do Cristo. Mas, quando ele encontra com os ensinamentos do Cristo, ele se decide por propagar as ideias do Cristo, de Jesus. E assim ele começa a fazer um papel importante nesse grupo com os apóstolos, porque entre os apóstolos, como eles eram pessoas assim simples, pescadores, eles não tinham o domínio da fala, que era o que Estevão tinha. Então, nesse momento, ele foi uma personalidade muito importante, justamente para facilitar essa comunicação desses ensinamentos. Chega um determinado momento que Paulo de Tarso conhece Estevão. Nesse conhecimento, ele já está ali organizando toda uma situação, uma circunstância, para começar a destruir. E quando eu falo destruir, é no sentido de dizimar, assassinar, aniquilar os seguidores do Cristo. Porque tudo que era contrário às leis de Moisés não eram aceitos naquele tempo pelos fariseus, pelos religiosos da época que seguiam a Moisés. É só para contextualizar a importância desse jovem Estevão, porque em determinado momento, Paulo, ainda na condição de Saulo, ele vai começar a direcionar a cassação desses cristãos. E um deles é Estevão. E nessa época nós tínhamos muitos chamados mártires do cristianismo. O que são esses mártires? São aquelas pessoas que, por acreditarem em Jesus, foram mortos. E nesse momento, o que eles faziam? Eles perguntavam: se você negar o Cristo, você está salvo. A maioria negava para se salvar. Mas muitos deles mantinham-se fiel ao conhecimento do Cristo, à fé viva. E Estevão foi um desses. Ele teve a oportunidade de negar Jesus, de se converter novamente às ideias judaicas, mas ele não quis. E ele foi assassinado. E no momento que ele está sendo apedrejado, diante dos olhos de Saulo, o que acontece? Saulo ele enxerga uma coisa nos olhos de Estevão que ele nunca viu antes, que é a paz. A paz do coração justo. A paz do servidor do Cristo. A paz daquele que conheceu a verdade. E nos bastidores espirituais, quem já leu o livro Paulo e Estevão sabe, quem era que estava com Estevão nesse momento? Jesus. Porque ele nunca abandona o filho que a ele serve, o irmão que a ele serve, o amigo que a ele serve. Ele não abandona. Jesus estava com Estevão, ele estava em paz, por saber da sua missão, e Paulo, na condição de Saulo ainda, estava perplexo. Daqueles olhos existia paz. Uma paz que ele nunca encontrou. Mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo com todo o seu status social, mesmo com tudo o que naquela época era grandioso e bom, ele ainda não conseguia encontrar aquela paz. Isso chama muita atenção de Saulo, e é o momento em que as suas fibras mais íntimas, tocadas por esse momento, por esse encontro com Estevão, e mais tarde ele vai ter outras vivências que também vão começar a sensibilizar as fibras íntimas desse coração, e é então que ocorre o grandioso encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. E quando Emmanuel vai nos apresentar essa cena, essa visualização, o que ele diz é que quando Jesus ele se aproxima de Saulo,
ele fica cego porque é tanta luz que se irradia do Cristo, uma luz muito mais forte que o sol do deserto. É assim que ele retrata. Então ele vai dizer, ó, em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, que ele estava aqui pensando em Estevão, em outras situações, que eu vou deixar para quem for ler o livro, sendo-se envolvidos por luzes diferentes da tonalidade solar, de tão forte que era. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Tomba do animal, ao desamparo, sobre a areia ardente, ver surgir a figura de um homem de majestática beleza. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos recordar só mais uma vez o que ele falou lá no senador? Senador, por que me procuras? Não tem uma semelhança? Mas aqui agora ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A grande diferença é porque nesse momento, Saulo, já reconhecendo a autoridade do próprio Cristo, ele vai dizer: quem sois vós, Senhor? E ele chama de Senhor. E a resposta bem simples e definitiva: eu sou Jesus. E a partir daqui nós vamos conhecer aquela frase muito emblemática que vai transformar a trajetória do cristianismo, que é: Senhor, que queres que eu faça? Que é o momento em que Saulo, ele escolhe o Cristo. Porque quando a gente pensa naquela passagem, muitos são chamados e poucos escolhidos, a gente não esquece, a gente não lembra que quem tem que escolher primeiro somos nós. Somos nós. Então, quando a gente observa a temática do vaso escolhido, compreendendo que o Saulo, porque é na condição de Saulo ainda, que Jesus diz a Ananias, um personagem, inclusive, que esse Saulo perseguia, porque estava lá junto com os cristãos. Então, Saulo perseguia Ananias e Jesus aparece para Ananias e Jesus diz assim para Ananias: vá ao encontro de Saulo. Entenda que Ananias sabia quem era Saulo. É a mesma coisa dizer: vá ao encontro de quem está te procurando para te assassinar, para te prender, para te torturar. Vá ao encontro dessa criatura. E aí, para reforçar e para acalmar, eu acredito, o coração de Ananias, Jesus diz: porque este é o vaso escolhido. Este é o vaso escolhido. Escolhido para quê? Para levar a minha mensagem a todos aqueles gentios, esquecidos da terra. É Ele que vai levar a minha mensagem. E a partir daí acontece muita coisa. Convido a vocês a ler a obra Paulo Estevão. Mas a gente vai para um momento muito importante, que é o momento em que Saulo, já transformado, já tocado, sofreu muito mesmo, e se manteve firme na vivência junto com Cristo. E ele começa a formar comunidades que, onde ele passa, ele tem um objetivo na vida dele. Ele vai como se fosse de cidade em cidade, localidade a localidade, e ali ele forma uma comunidade. Ele não é templo, chama aquilo de igreja, não. E essa terminologia foi construída depois, inclusive foi isso que ocasionou as divisões que nós temos hoje, de acreditar que para servir a Deus nós precisamos ter uma congregação, uma igreja. Isso foi construído depois, porque antes eram essas comunidades que se reuniam para refletir sobre quem? Jesus, sobre o Cristo, sobre o ensinamento do Cristo. Tanto que nós vamos observar hoje em dia a doutrina espírita buscando reviver, o cristianismo primitivo, essa forma de levar o Evangelho a toda a criatura. Tanto que Kardec, quando vai organizar a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos apresenta?
que ali naquela obra não há divergência de religião cristã. Ali é o Cristo. É o Cristo aceito em todas as religiões cristãs. Todo mundo que acredita no Cristo acredita no Evangelho do Cristo. É onde não existe divisão. Porque se eu encontro um irmão, por exemplo, que ele é da religião islâmica, nem considera muito, né, Jesus, imagina só. Mas se a gente apresenta para ele, tem uma conversa de que bem-aventurados os aflitos, é entendível. Não é? Por quê? Porque o Evangelho é aquilo que une, é aquilo que constrói essa ponte. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos ver o nosso irmão saindo de localidade a localidade para formar pessoas, para unir corações em prol da vivência do Evangelho. E ele não fazia assim, não, vou passar aqui um dia e pronto. Não, ele passava um mês. Ele ia de casa em casa, ele sabia o nome daquelas pessoas. Ele conhecia. Tanto que quando a gente vai observar as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, muitos ele termina com um abraço, um beijo, muitos ele termina com afeto. A gente vê que Paulo tinha afeto por aquelas comunidades. E quando ele sabia que uma comunidade estava tendo alguma divergência, alguma dificuldade, ele se prontificava a auxiliar. E na condição de irmão, de pessoa íntima aquelas criaturas. E interessante também dessa parte das cartas do nosso irmão Paulo, é que ele sabia da importância de enviar para essas comunidades orientações. Mas ele sabia que sozinho não seria possível. E quem ajuda ele nessa tarefa? O Cristo Estevão. Então, Jesus se compromete a direcionar o conteúdo das cartas a Estevão, que está lá no plano espiritual, que foi morto apedrejado, a direcionar esse conteúdo para que Paulo pudesse escrever. Então, toda vez que nós, a partir de hoje, formos ler uma carta de Paulo, estaremos lendo uma carta do Cristo. O direcionamento do Cristo aos nossos corações. Inclusive, as nossas reuniões espíritas, ao nosso centro espírita. É a conversa dele com as comunidades cristãs. Por isso que é tão importante ler, estudar e conhecer. Em uma dessas cartas, né, está inclusive lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, o Emmanuel vai pegar um trechinho para nos trazer a simbologia do vaso escolhido, ou do próprio vaso. Então, Paulo ele vai dizer aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: que cada um de vós saiba, pois, possuir o seu vaso em santificação e honra. O que significa dizer? Então, todos nós temos um vaso. O que seria esse vaso? Nosso corpo, a nossa mente, as nossas oportunidades, tudo que nos constitui na condição de ser é um vaso. E Emmanuel completa, traz, né, uma reflexão a respeito desse versículo, nos dizendo o seguinte: as recomendações de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidades, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além de surgirem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Quem escolhe se o vaso vai servir ou não somos nós. Somos nós. É por isso que a gente
vai aprender, meus irmãos, que em doutrina espírita, quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós vamos ser cobrados por aquilo que sabemos. Porque a partir de hoje a gente não pode dizer que a gente não sabia, que isso daqui era um vaso, que ele está sobre a minha responsabilidade, que quem vai dizer o conteúdo dele sou eu. Se essa água está limpa, se ela está suja, se tem lodo, se não tem lodo, está na responsabilidade de quem? Do outro? Não, está na minha responsabilidade. Se eu estou me alimentando mal, e eu falo isso de alimentação em todos os sentidos, alimentação física, mas alimentação de pensamentos, porque nós nos alimentamos dos nossos pensamentos e isso vai fazendo com que esse nosso vaso vá ficando cada vez mais sujo e mais difícil para a gente limpar. Então tudo isso vai fazendo com que esse nosso vaso, que não nos foi dado, vá perdendo as suas possibilidades e as suas capacidades de fato conseguir acoplar ou se utilizar, né, para que a água cristalina do Evangelho possa permanecer. Então, Emmanuel ele continua dizendo o seguinte: em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Qual é a nossa grandiosa prova? Obedecer à lei divina. Tanto que o livro dos Espíritos vai nos dizer que todas as vezes que nós transgredimos as leis divinas é a causa da nossa infelicidade. Porque o que nós fomos criados não foi para transgredir a lei divina, foi para cumpri-la. Então aqui também ele coloca a responsabilidade novamente em nós. Então se eu quero purificar esse vaso, lavar esse vaso, o que eu preciso fazer? Buscar vivenciar as leis divinas. Para a gente resumir elas aqui, vamos colocar as três: lei de amor, de justiça e de caridade. Todo dia que eu pratico o amor, todo dia que eu sou mais justo, especialmente para comigo, toda vez que eu uso da caridade, eu estou conseguindo lavar esse vaso do meu coração para comportar essa água limpa. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos. Então nós temos que obedecer à lei divina, mas a maioria de nós o que faz? Vai contra ela, porque essa é a nossa grande prova. E quando nós buscamos, em especial, um milagre, para que aquilo que nós nos comprometemos lá no plano espiritual, que hoje está nos causando dor, sofrimento, angústia, seja um processo de adoecimento, seja um conflito familiar, o que a gente mais pede? Para passar. E é por isso que o Emmanuel diz: a maioria de nós espera um milagre para exonerar-se dos compromissos assumidos. Eu sei que a lei é de causa e efeito, mas eu não quero viver o efeito. Mas foi o que provoquei a causa. É isso que ele está dizendo. E ele, muitas vezes, nas nossas preces, uma coisa que eu aprendi com uma moça chamada Conceição, ela apresenta vários estudos espíritas, e eu nunca tinha pensado nisso, eu comecei a refletir junto com ela, que geralmente a gente pede muito isso, a gente pede muito o que a gente quer. O que eu quero? Eu quero me livrar dessa doença, eu quero me livrar dessa dificuldade. E raras são as vezes que a gente fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se a tua vontade é que agora eu espie pela dor, eu serei fiel espiando pela dor. É o que ela chama na hora do testemunho. Para todos nós chegar a hora de testemunharmos a nossa fé pelo Cristo, por Deus, através dessas dificuldades, dessas provas e expiações. E a gente não pode ficar aguardando um milagre, porque é o efeito causado por nós. Por isso que nós estamos vivenciando essas dores. E continua, irmão. Olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. Então Deus ele não pode intervir no efeito, porque é o meu resgate. É a forma, é o instrumento que ele já está me dando para que eu consiga resgatar. Aí ele vai tirar. O que a gente, quando a gente diz para uma criança muito sim a tudo que ela quer, a tudo que ela deseja, eu construo
um adulto mimado, geralmente, orgulhoso, vaidoso. Não é assim que funciona? Então, nós precisamos desses nãos da vida para que a gente também se construa como espírito, como pessoa e como uma pessoa de bem. E finalizando o texto, o Emmanuel vai dizer: o melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos. Eu acho isso daqui muito lindo. Porque às vezes, quando nós falamos na doutrina espírita a respeito da dor, a gente não está aqui dizendo que Jesus ele quer que a gente sofra, que a gente passe pela dor. Mas é o que está dizendo aqui o texto. Quando o pai ele vê o vaso do filho cheio de lodo, ele não tem muito o que fazer. Porque é ele que vai ter que lavar. Pelas suas escolhas, pelas suas vivências. É ele. Então, por mais que Jesus, por mais que Deus também veja em nós o nosso vaso, ele não pode fazer muita coisa, porque está na minha conta. Se não transmitires as diretrizes do reto proceder. Mas ele tem uma coisa que ele pode fazer, que é direcionar a forma de como lavar o nosso vaso, que são os instrumentos que ele se utiliza, que é o conhecimento evangélico que chega em nossa vida de várias formas, na condição de pessoas que chegam nos orientando, na condição agora aqui nós estamos tendo, é um proceder do próprio mestre, dos espíritos amigos que nos acompanham e dizem assim: nossa vida, vai lá para lavar um pouquinho o vaso desse coração, vai lá receber um pouco desse medicamento do Evangelho, porque nós estamos ainda na condição de irmãos enfermos e que precisamos dessas reflexões para começar a sensibilizar as fibras do nosso coração para lá fora botar em prática nas nossas vivências diárias. É claro que nem tudo a gente consegue colocar em prática, mas o que a gente já vai conseguindo já conta muito nessa nossa vida. E ele conclui dizendo o seguinte: fora, pois, a lição da palavra do exemplo, é indispensável reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, a orientação que ele nos apresenta, e que um dia nós conseguiremos viver em pleno, é justamente santificar esse nosso vaso para que a gente possa viver para Deus. E geralmente a gente vive para nós, para a matéria, aí deixa assim por último as coisas de Deus, a nossa espiritualidade, o nosso processo de espiritualização. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. E eu gostaria também de apresentar aqui hoje para vocês, que está lá na obra Paulo Estevam, 4 pontos muito importantes para auxiliar nesse processo de lavar o vaso do coração, de conseguir vivenciar o que o Cristo nos ensina, que é o momento em que o nosso irmão, já Paulo de Tarso, ele está em um conflito, em angústia, e ele precisa de resposta. E a resposta que a sua amada dá para ele, Abigail, ela está no plano espiritual, e ela dá essa resposta para ele que serve para todos nós. Ela diz: ama, trabalha, espera. Quando ela diz ama, vamos pensar que é o convite para que a gente possa lavar os olhos no lago do amor. Isso significa o quê? Lavar os olhos no lago do amor, para que a gente possa tirar toda essa couraça que a gente coloca pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, para que a gente possa olhar as situações da vida das pessoas com mais amor. E quanto mais amor eu olho para o outro, eu tenho mais tolerância, eu tenho mais paciência, eu tenho mais indulgência, eu tenho mais capacidade de lidar com aquele irmão. Porque nas nossas relações hoje, nos diz o Evangelho, o que menos nós fazemos é tolerar uns aos outros. É o que menos nós fazemos. Então a gente precisa ter o amor como nosso guia, amar os nossos irmãos, mas não só isso, nós temos também o trabalho. Então nós vamos perceber que Deus ele não é um Deus de milagres mágicos.
vai chegar na nossa vida e transformar tudo sem que a gente precise trabalhar. E trabalhar em todos os sentidos. O livro do Espírito também nos apresenta a importância da lei do trabalho, em todos os sentidos. A nossa vida é em movimento. Nós precisamos nos movimentar, não estar estagnado. Então é trabalhar em prol da nossa transformação, é trabalhar em prol da semeadura da nossa vida material, da nossa vida espiritual. Então nós precisamos trabalhar em prol disso. Pôr as mãos à obra. Espera, que é também uma coisa que nessa nossa sociedade está muito difícil. Geralmente quando a gente faz a nossa oração, Senhor, eu sei que tudo é no seu tempo, mas é porque eu queria agora, né? Pela nossa ansiedade. Então espera. E essa espera, ela não precisa ser uma espera passiva. Ela pode ser uma espera ativa. De eu estou esperando, Senhor, mas eu vou esperar servindo, eu vou esperar trabalhando. Eu não vou esperar sentado. Eu vou esperar fazer, porque é por isso que o trabalho vem antes. Para que a gente continue trabalhando, mas também saber esperar o momento daquilo que nós estamos rogando, pedindo. E perdoa. Por que perdoa? Nós vamos perceber que nesse mundo, conviver é machucar-se. Conviver é se machucar o tempo todo. Porque nós vamos encontrar os nossos irmãos que vão desafiar o nosso orgulho, que vão desafiar o nosso egoísmo, que vão desafiar as sombras que nós ainda possuímos, mas que nós precisamos nos desvencilhar dela. Então, através desse perdão é que eu vou conseguindo transformar e realizar a manutenção do meu vaso de barro. É através desse momento em que eu consigo superar meu orgulho, meu egoísmo e perdoar. A chegar ao ponto que a gente não vai nem se magoar mais. Tanto que naquela frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nós percebemos que Jesus em momento algum ele se magoou. Mas ele via naquela humanidade, naquelas pessoas que estavam crucificando, qual era o futuro para eles? Do sofrimento. Porque estavam causando algo que mais tarde iriam colher o efeito. Estavam semeando espinhos e mais tarde iriam colher espinhos. Então, o nosso objetivo é esse, é ir perdoando. E como é que a gente faz esse exercício? Nas pequenas coisas. É perdoar o irmão que pisa no meu pé, no cotidiano, perdoando dentro de casa, na família, para que a gente comece a trabalhar esse sentimento dentro da gente, para que mais tarde a gente perdoe as grandes coisas. Porque não é fácil perdoar quando nós somos feridos verdadeiramente no nosso coração. Mas a gente faz esse exercício cotidiano. E eu gostaria muito, nesse dia de hoje, de concluir essa nossa conversa com uma poesia que ela vai apresentar para a gente essa caminhada do Espírito em evolução. É uma poesia que ela consta na obra Parnaso de Além Túmulo e ela é a poesia do Castro Alves, poesia intitulada Marchemos. Castro Alves nos diz: há mistérios peregrinos, o mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo, um arbusto que vai surgindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, malho, pelas falhas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os negros rudes em
Tudo evolui, tudo sonha, na imortal nossa risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz. Sintetizando a piedade, é cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico, lutador. É Celine com sua arte, ou Sábio de Bonaparte, grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, selvagem e feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ao bendito que ensina, que luta, que ilumina, quem o bem a luz semeia, nas fardas do evoluir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, o universo inteiro ecoa, para a frente, caminhar. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. E eu desejo a todos vocês que possamos em marcha, seguindo com Cristo, com esses conhecimentos do Evangelho, transformar o nosso vaso também em um vaso escolhido, para contemplar, para ter esse Evangelho cristalino e assim também transbordar essa água viva nos muitos corações que encontraremos hoje ao sair daqui, mas também durante a nossa caminhada nessa terra. Muito obrigada, meus irmãos. Então, agradecemos a Tamires pela excelente palestra. Agora vamos encaminhando para os momentos finais. Quem sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos no nosso pensamento ao alto. Agradecemos, Mestre amado, por tudo que faz por nós, por estar conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Te pedimos, Mestre amado, que fique conosco durante esta noite, durante essa semana que está por vir. Que estas palavras benditas, que servem de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, toquem os nossos corações, transformem a nós, que auxiliem-nos a evoluir, a nos melhorar, ter a melhoria íntima que necessitamos, que viemos para cá para ter. Mestre Jesus, Espiritualidade de amor, fica conosco em todos os momentos, em todos os instantes, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo e nos guiando. Que assim seja, graças a Deus. E daqui a gente vai agora para a sala de classe, que está nos acompanhando pelas redes sociais, vai ficar disponível o link do passe virtual.